Paz do Senhor, sejam bem-vindos a Atos dos Apóstolos. Já estamos iniciando, gente, uma parte importante aqui do Novo Testamento. Não vou dizer que é mais importante que os evangelhos, porque os evangelhos, na verdade, são narrativas a respeito da vida de Jesus. O que acontece agora em Atos, na verdade, é a história da igreja pós-ascensão de Cristo aos céus. E nós vamos ver que ela é tão poderosa quanto essa época. Inúmeros, centenas, milhares de sinais e maravilhas, milagres, salvação, nós vamos ver registrado aqui nesse livro. E coisas importantes que nós vamos ver, como por exemplo o Espírito Santo descendo sobre eles, e também as viagens do apóstolo Paulo, a conversão de Paulo. É um livro apaixonante, lembrando que ele é a parte 2, a segunda parte do livro de Lucas, que nós lemos lá do Evangelho, e agora nós vamos aqui então ver o pós-Cristo ter subido aos céus. Hoje é dia 8 de novembro e vamos ler Atos capítulo 1. Lá no meu Telegram estou colocando como se diz? Estou colocando lá a leitura para você, ou melhor, o vídeo explicativo do livro de Atos. Meu Deus, que enrolação. Vamos lá. Atos 1 diz assim: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saia de Jerusalém, ou não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém e em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala do andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia para os que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade.
Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram ao lugar o nome aramaico de Aceldama, que significa campo de sangue. Pedro continuou: estava escrito no livro dos Salmos que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para seu devido lugar. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Capítulo 2. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento, um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Ali surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouviam em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: como isso é possível? Esses homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfígia, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que eu lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há muito tempo pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre os servos e as servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O povo de Israel, escute: Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele disse o rei Davi: vejo que o Senhor está sempre comigo,
Não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve e meu corpo repouse em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria da tua presença. Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento um de seus descendentes, que ele se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus e, conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Deus não subiu ao céu e, no entanto, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que é esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, o nosso Deus. Pedro continua a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aleluia! Já foi o primeiro dia de Atos. Deus abençoe e até amanhã. Vamos continuar essa leitura poderosa agora aqui, vendo os sinais acontecendo através da vida de Pedro. Deus abençoe e até amanhã.